Olá, querido aluno, voltamos para a nossa segunda aula de revisão, né? Lembrando que é complemento. A primeira nós falamos a respeito de elementos da comunicação e funções da linguagem, e nesse nós vamos tratar de variação linguística. Antes de falarmos de variação linguística, é muito importante que nós saibamos qual é o objeto de estudo, né? Qual é o objeto de trabalho que a variação linguística trabalha, né? Então, o objeto de trabalho é quem trabalha. Nós vamos falar sobre a língua. E o que é a língua? A língua é um elemento de comunicação, tá certo? Que é regido por regras e normas gramaticais para que grupos específicos consigam se comunicar entre si. Tudo certo? Então, não é hora de estar passando o carro, tá, senhor? Essa é a hora de estar ficando em casa e passando álcool em gel na mão, tá? Tá, João? Voltando. Então, pensando que a língua é esse objeto que existe para que nós possamos nos comunicar, é muito importante também que saibamos que a língua ela não é imutável, tá certo? Não existem regras, normas fixas que determinam como a língua acontece. A língua ela é totalmente mutável, ela é viva e ela muda de acordo com as necessidades, o tempo e por aí vai, tá certo? Falando sobre variações linguísticas, a própria palavra variação vai nos trazer uma ideia de diversidade, de diferente, de múltiplos, né? De muitos, tá certo? E a variação linguística ela é dividida em 4 grandes campos, tá certo? E conversa e determina como a fala acontece, e aí dentro de um grupo específico, no nosso caso, o português brasileiro, Brasil, tá certo? Nós entendemos que nós somos 5 regiões, que cada uma já fala de um jeito, e dentro dessas 5 regiões geograficamente divididas, existem milhões de grupos que falam de outras formas, tá certo? Não, eu falo tá certo muitas vezes, né? A primeira variação linguística é a diafásica. A palavra diafásica faz parte do dicionário linguístico e trata sobre fases de necessidade. E aí nós vamos ter 2 subdivisões, a formal e a informal, tá certo? A formal para necessidades de formalidade, como, por exemplo, escrever um texto para um juiz, conversar com o presidente da república, com o governador ou com o ministro. Requer, né, uma forma de se falar e de se escrever. Já quando a gente chega em casa e que nós vamos lidar com os nossos amigos, colegas e familiares, nós nos utilizamos da linguagem informal, que é uma linguagem mais tranquila, mais da oralidade, né, a forma como nós nos comunicamos. Tudo bem? A segunda variação linguística é histórica. E a histórica, o próprio nome já diz, são as variações e as mudanças que a língua sofreu ao longo dos anos. Como, por exemplo, a gente já viu aí até em sala, né? A palavra você, que era vossa mercê, vós mercê, você, agora na internet já é VC. Tá? Tem alguns lugares no país que fala C e daqui a pouco vai ser não vai nem existir mais, só foi diminuindo, né? Então aí a gente percebe que ela mudou ao longo da história. Isso é variação histórica. Nós também vamos ter as variações diatópicas. O que são as variações diatópicas? A palavra diatópica também faz parte do dicionário linguístico e significa separado culturalmente, né, de regional, digamos assim. São as separações regionais. E aí nós vamos ter as diferentes formas de se falar muitas coisas. Por exemplo, a gente também viu em sala o exemplo da mandioca, que nos lugares se fala mandioca, no outro lugar aipim, no outro lugar macaxeira, né? O gaúcho ele chama brigadeiro de negrinho, ele chama pão de cacetinho, enfim, cada grupo regional vai ser dividido aí e falar de uma forma de acordo com a sua cultura, sua etnia, sua colonização, suas influências culturais e por aí vai. Tudo bem? E nós também vamos ter a variação diastrática. O que é a variação diastrática? Diastrática também é uma palavra do dicionário linguístico que quer dizer a separação de grupos sociais. E o estrato significa de estrato social, né? Do diastrática, vem de estrato social. Quando a gente pensa que existem os rappers que falam de um jeito, existem a galera da internet que fala de outro, os policiais, os professores, os jargões, as gírias e por aí vai. Existe essa divisão de grupos e essa divisão e essa variação linguística chama variação diastrática, tá certo? Nós também vamos ter, que não é uma quinta, mas está dentro da diastrática, mas é muito importante que a gente perceba, que é a variação socioeconômica. A variação socioeconômica
ela é dividida entre pessoas que tiveram acesso, grupos que tiveram acesso a escola, a estudar, e outros não. Exemplo, pranta e planta. Então a gente percebe que quem fala planta ou escreve planta não teve acesso à escola, né? Não teve aí esse know-how educacional. Já quem fala planta já tem esse acesso e consegue se comunicar da forma como a norma padrão determina, tá certo? Nós também vamos ter outra que também faz parte das diastráticas, que é a variação de faixa etária. Então, quando você vê uma pessoa de 15 anos que fala de uma forma e 60 e uma pessoa de 60 anos que fala de outra forma, isso é variação de faixa etária, né, de variação etária, e está dentro das variações diastráticas. Tudo bem? Tudo certo? Só relembrando mesmo, porque você já tem isso no caderno. O exercício é aquele que vocês vão fazer, aquele exercício que vocês receberam quando eu estava de atestado, tá certo? Ele está postado na plataforma. Se você tem ele, você basta escrever a caneta, tirar uma foto. Eu já deixei no outro vídeo o aplicativo para que vocês possam escanear. Vou botar aqui de novo, tá certo? É só tirar a foto, ele vai escanear e vocês vão me mandar por mensagem, tá certo? Hoje é 1º de abril de 2020 e vocês vão ter aí 7 dias, que é até a próxima quarta-feira, para poder responder esse exercício, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!